Estamos aqui começando mais um Momento Modernizando as Memórias. Meu nome é Camila e vamos entrevistar a Dona Maria do Carmo. Boa tarde, Maria do Carmo. Boa tarde. Meu nome é Maria do Carmo, mas todo mundo me chama de Carmen. E também Tia Carmen. É um prazer para mim, uma satisfação poder estar aqui contribuindo. Espero poder contribuir com esse projeto aqui do Coop Bem. Conta como era Pinheiros quando a senhora chegou aqui? Bom, eu nasci no município de Colatina em 1955. Em 1960, nós viemos aqui para a região. Ficamos morando na zona rural e o meu pai trabalhava aqui. Então, aqui era uma vila, né? Um vilarejo. E a nossa primeira igrejinha, vamos dizer assim, aqui da paróquia, ela era lá acima do correio, ali no alto, acima do correio. Bem pequena, bem simples. E lá nós começamos a nossa catequese, né, mais simples. Nos domingos a gente ia à celebração e quando tinha missa, o padre celebrava lá. Aquela pracinha que é praça da prefeitura hoje, ela era a nossa praça de comércio. Tinha ali um armazém Muniz, tinha umas duas lojas de tecido, que era as Casas Caseles e a Paulistana. E as ruas eram bem simplesinhas, isso do lado de lá, porque embaixo, aqui é onde que é a Praça Baiana, ali era mesmo um brejo. Então, assim, tinha uns caminhos que atravessava para cá, mas não tinha ruas. Então, enquanto a gente celebrava lá, participava lá, aqui do lado de cá, onde é a paróquia hoje, começou a ser construída a nossa igreja. Além das dificuldades, houveram muitas coisas boas. Então, a senhora pode citar algumas? Muitas coisas boas aconteceram, sim. As dificuldades eram muitas. Eu comecei a minha catequese ainda com o meu pai lá na zona rural, porque o meu pai era catequista, lá onde a gente morava tinha uma igrejinha. Então lá ele dava formação e também fez a minha formação para a primeira comunhão e primeira confissão. Eu fiz a minha primeira confissão e comunhão aos 6 anos de idade. Participava ou visitava a nossa comunidadezinha lá. Na época o Padre Aldo, depois então bispo, né? Mas na época o Padre Aldo e o Padre Carlos Furbeta. Então o sacramento eu recebi pelas mãos do Padre Carlos Furbeta. A senhora acha que existe alguma diferença do trabalho nas comunidades comparadas da antigamente, com atualmente de hoje em dia? Eu não acho que seja diferente. Eu acho que naquela época, apesar das dificuldades, tinha mais pessoas dispostas a trabalhar, a assumir. E hoje tem menos, não sei porquê, mas a gente não tem a força jovem nas nossas comunidades. Dona Carmen, a senhora pode comentar como começou os trabalhos na comunidade? Depois de morar um tempo aqui, nós fomos para o interior de novo, para a comunidade rural. E era bem próximo da comunidade de Niterói, que hoje Nossa Senhora Aparecida. O meu pai se tornou catequista naquela comunidade e ali nós começamos a participação, aos domingos, naquela comunidade. Ficamos participando aí na comunidade até o ano de, acho que 74, eu participei, 84. Nos anos 70 foram surgindo essas comunidades, tanto a de Niterói quanto a de onde eu participo hoje, que é a comunidade Nossa Senhora das Vitórias. Então, o nosso trabalho lá assim, foi catequese, adolescência, essas coisas. E no ano de 75, foi o meu primeiro curso de formação, que foi o curso de Boa Nova, feito pelo pessoal de Caratinga, que vieram dar formação aqui.
Então a gente trabalhou, a gente estudou uma semana toda, né? Na época era o Padre Ângelo que trabalhava aqui, né? E ele permitiu que eu participasse, porque eu já estava já com casamento marcado, então, porque era só para os mais adultos, né? Essa formação. Então, desde aí, eu continuei trabalhando. Trabalhei lá e aí, quando foi em 76, eu me casei e vim morar aqui na rua. Aí eu ajudava, aqui, além de participar lá da comunidade, eu ajudava também o nosso saudoso seu Silvestre, que trabalhava com um grupo de adolescente aqui na paróquia, e eu vim para dar suporte para ele, animação de cantos, essas coisas, né, com ele. E participava e ajudava lá na comunidade de Nossa Senhora Aparecida. Isso foi até 84. Em 84, então, eu fui convidada a dar suporte ao grupo de jovens lá na comunidade Vila Nova. Lá na comunidade Vila Nova, nós tínhamos um grupo de jovens bem grande, bem forte, mais de 30 jovens atuantes. Então, era maravilhoso, mas eu não fui como coordenadora, eu fui como uma espécie de tia do grupo para poder ajudar, né, a animação dos jovens. E aí, daí, além de lá, da comunidade dali, que eu já passei para participar dessa comunidade, que na época era a comunidade Vila Nova, ainda não tinha uma padroeira. Aí depois, então, surgiu a comunidade Nossa Senhora das Vitórias, mas antes não tinha. Além de lá, eu ajudava aqui na matriz, ajudava na pastoral da liturgia, depois fui representante diocesano durante 7 anos, durante a grande avaliação diocesana, então eu era representante lá na diocese da nossa paróquia. Então a gente tinha muitos grupos, eu trabalhei bastante na liturgia com a irmã Imelda, e depois também a gente trabalhava também na pastoral social, junto com a Celina, o Gerson Abarca, que a gente fazia encontros com as mulheres, né? Tinha o grupo de atendimento às mulheres, então tinha todo o trabalho psicológico que era tratado. E aí foi seguindo a minha trajetória e depois, então, a gente trabalhou bastante também com a irmã Nazarena, a irmã Tereza e a irmã Luísa na pastoral da saúde, né? Com a farmacinha que tinha, então a gente trabalhou bastante. Então são coisas que a gente acaba não esquecendo, né? Então a gente fazia muita romaria, os jovens participavam de mutirões, de teatro na época de Semana Santa. Então, assim, eu tenho assim uma alegria muito grande de ter feito parte dessa caminhada, porque houve muitas dificuldades, como você perguntou lá no início. Sim, houve muitas dificuldades, mas também as alegrias da gente conseguir dar passos à frente, né, através dos trabalhos das pessoas, das pastorais, de mutirões. Os jovens, eles estavam engajados mesmo na vida da comunidade. Então isso é uma alegria muito grande. E hoje a gente tem essa falta desse trabalho jovem. Não é que não tenha jovens, mas não com toda a animação que tinha a pastoral da juventude naquela época. Então, eu só tenho a agradecer a todos que caminhou com a gente, que ajudou a gente, todos os padres que estiveram por aqui, porque sem eles ficaria muito mais difícil. Agora eu te digo uma coisa, desistir da pastoral eu nunca tive vontade de desistir. Às vezes a gente também chorou por causa de muitas coisas, muitos desafios, mas graças a Deus eu tenho uma alegria muito grande de olhar para trás e ver que, para mim, o que sustentou a minha história, a minha caminhada, foi baseada bem lá naquele primeiro curso de formação que eu fiz. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem ser do jeito que Jesus, sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Então, para mim, foi maravilhoso. E a questão dos estudos, como é que a senhora fez para organizar tudo isso? Tendo filho, marido, cuidar da casa, fazer curso? Então, desafios. Às vezes dá até um pouquinho de conflito, porque nem sempre, né, a gente dá conta. Mas eu me organizava, eu arranjava
o jeito, me programava, me colocava dentro daquela agenda, arranjava alguém para me ajudar com as crianças, porque eu também trabalhava fora, mas reservava minhas datas, né, para mim não perder. Eu sabia que isso eu não podia deixar para trás. Tem coisa na pastoral, quando se trata das coisas da pastoral, a gente não pode colocar a vida pessoalzinha da gente em primeiro plano. Ela tem que ser colocada de acordo com as possibilidades, mas o primeiro plano é a missão, que também é servir a comunidade, né? Então eu fui me organizando e, graças a Deus, até hoje vejo minhas filhas trabalhando também, os netos, já tem bisneto, graças a Deus, mas foi fácil? Não. Mas se fosse fácil, teria alguma coisa errada, porque as coisas de comunidade não pode ser fácil. Elas são muito difíceis, mas são desafios que a gente tem que assumir e não desistir nunca. Foi um prazer. Obrigada, eu que agradeço. Espero ter podido contribuir com vocês e te ajudado no seu trabalho. Tia Carmen, foi um prazer em entrevistar a senhora e poder saber mais sobre a comunidade, sobre o seu trabalho. E o que a senhora precisar, pode contar com a gente sempre vai estar aqui, viu? Tá, eu agradeço a vocês, fico feliz de ver vocês jovens, né? Estão buscando manter essa história, essa memória viva. Eu sei que para a gente falar da memória que eu tenho da nossa caminhada, eu ia levar muito tempo. Mas aos poucos também a gente consegue as coisas. Obrigada, viu? Foi um prazer.